terceiro fator, e isso daqui me tocou profundamente. Eu dei uma olhada num livro que eu comprei há uns 40 anos atrás, então eu li já faz algum tempo, de um teólogo chamado Joaquim Jeremias. E esse cara, ele faz uma análise da linguagem de Jesus. O versículo 3 diz assim, né, que as multidões vinham para ouvi-lo, os pecadores, os publicanos, os fariseus, eles questionavam, e Jesus então fez o quê? Propôs esta parábola. A linguagem de Jesus era diferente, o jeito de Jesus falar era diferente, a maneira de Jesus se comunicar com o povo era diferente. Ele tinha predileção pelas parábolas, ele contava histórias para inculcar no coração de quem ouvisse a respeito do reino de Deus. Tem um teólogo chamado Joaquim Jeremias, e ele fez um trabalho. Sabe o que ele fez? É que Jesus falava em aramaico, mas quando os apóstolos escreveram o Novo Testamento, mais ou menos uns 30 anos depois, os evangelhos, né? Eles escreveram em grego, que era a língua universal. E esse Joaquim Jeremias, sabe o que ele fez, pastor? Ele pegou o Novo Testamento em grego, aquilo que Jesus pregava, e ele fez uma tradução inversa, retroagindo ao aramaico daquela época. Porque ele queria ter a percepção de qual a maneira que Jesus falava naquela época. E por que Jesus era tão impactante naquela época? Os irmãos se lembram que Jesus, ele tinha um sotaque, certo? E ele pregava em aramaico, e era um aramaico da Galileia, então ele já tinha um jeito peculiar de falar. E Joaquim Jeremias, ele descobre uma coisa extraordinária, que as palavras de Jesus estavam cheias de todos aqueles métodos poéticos da linguagem hebraica que nós encontramos nas poesias do Velho Testamento. Então, ele usava de aliterações e assonâncias, isto é, a utilização de palavras semelhantes, a utilização de palavras que tinham o mesmo efeito sonoro, no começo, no meio, no final da frase. Às vezes 5 ritmos na mesma frase, criando uma musicalidade enquanto ele estava transmitindo aquela mensagem, como se fora um dos grandes poetas do seu tempo a discursar na mais bela linguagem que é possível falar. Ele usava de paranomásias. Eu sei que são palavras e termos difíceis, nós não vamos explicar agora, mas também traz a ideia de semelhanças de palavras, que ele usava para marcar, inculcar no coração e na mente do povo aquilo que ele estava transmitindo. O paralelismo antitético, que seria a repetição de frases com alguma modificação para frisar aquilo que era a parte central do seu ensino e da sua palavra, além de usar também o passivo divino, que seria uma forma muito peculiar de dirigir-se ao Pai. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Eu fico imaginando Jesus pregando em aramaico, e as suas palavras tendo aquela musicalidade, aquela poesia, e aquele ritmo, e as palavras tônicas que ele usava marcavam todo um caminho e uma direção, aonde aquelas frases chegavam até a mente e o coração do povo de uma forma totalmente diferente, marcando. Algumas pessoas perguntam assim, como que eles lembravam aquilo que Jesus ensinou? Porque a forma de falar de Jesus era diferente de tudo aquilo que a gente pode imaginar. Uma poeticidade
e uma capacidade a tal ponto que uma vez mandaram prender Jesus, né? Foram lá para prender Jesus, diz assim a palavra, que está lá em João, e alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhe perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Eles não conseguiram prender Jesus. Eles ficaram paralisados diante da palavra de Jesus. Eles ficaram extasiados diante da beleza e da forma e da entonação e do tom de voz e da maneira como Jesus transmitia a sua mensagem. Eis que o semeador saiu a semear. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo pediu os seus haveres. E assim ele ia contando as suas parábolas, e o povo aos borbotões, extasiados, ouvindo de uma forma indireta, mas profunda, a mensagem do amor e da graça de Deus. Eu queria 5 minutos para estar lá naquele tempo ouvindo a voz do Senhor, transmitindo. Para quem é da área da poesia, isso daqui é extraordinário. Ninguém jamais falou como este homem. Interessante que a forma dele falar tinha um diferencial poético e tocava profundamente na alma e nos corações humanos. A sílaba tônica final e não inicial representa algo interessante. É que, dependendo de onde você coloca a sílaba tônica, a frase tem o impacto de uma acusação. E dependendo do lugar onde você coloca na linguagem dele, no aramaico, a sílaba tônica, a palavra tem um impacto de um aconselhamento, de uma reflexão. E Joaquim Jeremias descobriu que a sílaba tônica das palavras escolhidas por Jesus traziam sempre a ideia da reflexão, a ideia do amor, a ideia da graça, a ideia do acolhimento. Então, a suavidade das suas palavras. E aqui nós encontramos então o Mestre como aquele que transmitia de uma forma diferenciada a mensagem do Evangelho. Eu fico espantado com uma leva de pregadores que surgiu depois, que gritam e que espumam pela boca, e que batem nos seus púlpitos, e que berram e berram e berram. E eu fico pensando, que distanciamento do Mestre. Quando a Bíblia diz que basta ao discípulo ser como o seu Senhor. E a palavra diz que ele não saía berrando pelas ruas. Mas mansamente, ele transmitia a sua mensagem. E ele não pisava a cana quebrada e nem apagava o pavio fumegante. É o que fala de Jesus. Pisar a cana quebrada é quando aquele instrumento musical feito daquela cana era jogada no chão, porque se estragou, mas Jesus catava e consertava. E quando o mau cheiro da candeia vinha, porque o pavio estava acabando, ele não apagava o pavio, mas ele restaurava para que houvesse mais luz. E assim Jesus faz. Ele nos restaura para o seu louvor. Ele nos restaura para que a gente brilhe e a luz do Senhor brilhe através de nós.